Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Professor Tiago aqui falando com vocês, né? Hoje, dando continuidade aí ao nosso estudo sobre a história do Brasil no século XIX, um Brasil independente, né? A gente vai estudar o primeiro reinado, tá? Ou o governo de Dom Pedro I. A gente vai entender melhor esses termos à frente. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada nessa linha do tempo aqui do século XIX do Brasil. É uma linha do tempo bem básica, né? Mas ela ajuda a gente a entender alguns termos que vão ser tratados adiante, tá? Entre 1801 e 1822, né, a gente tem o Brasil ainda ligado a Portugal, tá? De 1801 a 1815 como apenas uma colônia de Portugal. De 1815 a 1822, o Brasil se torna Reino Unido com Portugal, processo que a gente já viu aí nas aulas passadas. Então ele deixa de ser apenas uma colônia e torna-se o Reino Unido. A partir de 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. Ao tornar-se independente, o Brasil passou a chamar-se Império do Brasil, tá? Então ele recebeu o nome de Império do Brasil e passou a ser uma monarquia hereditária. E os monarcas, como governavam o império, eram chamados de imperadores, tá? Então, de 1822 a 1889, o Brasil ficou conhecido, passou a ser chamado de Império do Brasil. Esse período do Império do Brasil, ele é dividido em três partes, em três etapas. Hoje nós estudaremos a primeira delas. Quais são essas etapas? Tá? Primeiro reinado, que vai de 1822, data da independência, até 1831. Esta é a primeira etapa que nós estudaremos hoje. Primeiro reinado porque foi o reinado do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Em 1831, ele abdicou do trono em favor do seu filho. Porém, como seu filho, nesse momento, 1831, tinha apenas 5 anos de idade, o Brasil passou a ser governado por regentes. Daí o período regencial que durou de 1831 a 1840. Né? Tendo adquirido a maioridade, ou por causa de um golpe da maioridade, depois a gente vai ver isso, em 1840, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, passa a governar o Brasil. Daí inicia-se o segundo reinado, ou seja, ele passa a ser o segundo imperador a governar o Brasil. Então a gente tem o primeiro reinado, onde governou Dom Pedro I, um intervalo aí de 9 anos, que é o período regencial, pois Dom Pedro II era muito novo para governar, governaram os regentes em seu lugar, e o segundo reinado, que é o reinado de Dom Pedro II, de 1840 a 1889. Tá? E em 1889, o Brasil passou, né, por um golpe republicano, aí, um golpe militar, que instituiu a República no Brasil, e ainda hoje nós somos uma república e o Brasil deixou de ser governado por imperadores. Tudo bem? Então, ao longo do século XIX, a gente tem aí essas divisões da nossa história política. Vamos então ao primeiro reinado. Tá? O primeiro reinado, como eu disse, que foi o reinado onde governou Dom Pedro I de 1822 a 1831. O Brasil ele passou a ter uma Constituição em 1824, mas essa Constituição começou a ser elaborada em 1823. E essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, né? Então vamos lá, a primeira Constituição do Brasil, logo depois da independência, ela foi escrita por 90 homens eleitos para a Assembleia Constituinte, né, que escreveram uma Constituição que ganhou esse nome porque o voto era censitário, ou seja, o voto só era dado, só era permitido àqueles cidadãos, homens maiores de idade, que comprovassem ter uma renda anual mínima. Como o Brasil era um país rural, eles passaram a contar a riqueza, a renda anual desses homens que poderiam votar para eleger os representantes, né? Pela quantidade de mandioca
produzida em suas terras. Por isso, Constituição da Mandioca. Tá? Constituição da Mandioca, por quê? Para provar riqueza, ou seja, a riqueza necessária para você se tornar um cidadão eleitor, aquele que votava para eleger senadores e deputados, você tinha que comprovar a sua riqueza pelo intermédio da produção anual de mandiocas de suas terras. Tá? Só que houve um problema nesse primeiro esboço de Constituição de 1823. Pedro II, Dom Pedro I não gostou muito do fato de que aqueles homens que estavam escrevendo a Constituição tivessem submetido o seu poder de imperador ao poder legislativo. Tá? A ideia era que tanto o exército quanto o poder executivo, que pertencia a Dom Pedro I, ficasse submetido à autoridade do poder legislativo, ou seja, a autoridade, né, dos deputados e senadores que compunham o poder legislativo. Ele ficou tão enfurecido com isso que ele mandou fechar a Assembleia Constituinte, que estava elaborando essa Constituição, prendeu alguns desses constituintes, mandou para o exílio outros tantos e resolveu fazer uma Constituição que ele disse que deveria ser digna de si e do Brasil. Né? Aqui a gente tem até uma charge aí brincando com isso, né? Dom Pedro I, a Constituição é para todos? Pergunta a jornalista. Ele, quase todos. Eu estou acima dela. Quais são os limites de seus poderes? Deus talvez seja o limite. Ou seja, Dom Pedro queria poderes limitados, Dom Pedro queria poderes acima dos outros poderes. Né? Ele não queria ficar apenas com o poder executivo e não queria que o poder executivo ficasse submetido ao poder legislativo. Ele queria mais poderes. Assim, veio a Constituição Imperial, aquela que passou a vigorar no Brasil a partir de 1824. Dom Pedro I convocou 10 homens, por ele escolhidos, para escrever essa nova Constituição e ali ele colocou, né, um quarto poder, o poder moderador. Tá? A gente vai falar sobre o poder moderador à frente. Mas por essa Constituição, fica claro que o Brasil passou a ser organizado como Estado Imperial do Brasil, que ele seria governado por uma monarquia hereditária, ou seja, o poder executivo, o poder máximo do país, pertencia ao imperador, e assim que esse imperador morresse, ele deveria passar para o seu filho, por isso uma monarquia hereditária. Né? E ele estabeleceu essa divisão dos 4 poderes: o poder legislativo, aquele que fazia as leis; o executivo, aquele que executava as leis; o judiciário, aquele que julgava, né, a aplicação das leis; e o poder moderador. O que é esse poder moderador? É o poder que Dom Pedro atribuiu a si mesmo. Tá? Ele dava a Dom Pedro o direito de dissolver a Assembleia, okay? De nomear, né, o Conselho de Estado, de nomear os presidentes das províncias, hoje nós chamamos os presidentes de províncias de governadores de Estado, de nomear os ministros, nomear os juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Tá? Ou seja, Dom Pedro ficou com um poder que dava a ele autoridade sobre todos os outros poderes, sobre o poder legislativo e o poder judiciário. Esse é o quarto poder, o poder moderador, que coube a Dom Pedro. Tá? Além disso, a Constituição tornou a Igreja Católica a religião oficial do Brasil e manteve a escravidão como um direito dos proprietários de escravos. O governo de Dom Pedro I não foi um governo muito tranquilo, tá? Ele teve que lidar com vários problemas, até que no fim, muito desgastado, ele acabou abdicando, abrindo mão do trono em 1831. Quais são esses problemas, esses conflitos que Dom Pedro teve que enfrentar? Tá? Em 1826 ele já estava sendo muito criticado porque ainda não tinha convocado a primeira eleição para a formação da Assembleia, né? Para a formação da Câmara dos Deputados. Além disso, em 1824 houve a chamada Confederação do Equador. Começou em Pernambuco e espalhou-se por todo o Nordeste. A Confederação do Equador foi uma rebelião, tá? Uma revolta dos estados do Nordeste contra o autoritarismo do governo de Dom Pedro I e que tentou instituir na região do Nordeste uma república independente.
Tá? Essa rebelião ela foi brutalmente combatida pelo governo, as suas 16 lideranças, né, foram executadas, entre elas o mais ilustre, que foi o Frei Caneca, que foi fuzilado. Aqui a gente tem um quadro, né, do momento em que o Frei Caneca, né, líder dessa Confederação do Equador no Nordeste, foi fuzilado pelas tropas enviadas por Dom Pedro I. Tá? Não parou por aí. Tá? Em 1825, uma região do sul do Brasil, chamada Cisplatina, começou uma guerra contra o governo, uma guerra pela sua independência. Essa região ela tinha sido anexada ao Brasil pelo pai de Dom Pedro I, quando o Brasil ainda era Reino Unido com Portugal. Em 1821, Dom João VI anexou a região da Cisplatina, que pertencia ao Império Espanhol, ao Brasil. Em 1825, a população da região começou a lutar contra o Império do Brasil pela sua independência. Dom Pedro I gastou muito dinheiro nessa guerra e depois de 3 anos ele acabou perdendo a guerra e a região da Cisplatina tornou-se independente, adotando o nome de Banda Oriental do Uruguai, República da Banda Oriental do Uruguai, ou seja, o território que hoje nós chamamos de Uruguai já foi anexado ao Brasil com o nome de Cisplatina. E em 1828 esse território tornou-se dependente. Isso foi muito ruim para Dom Pedro I. Ele gastou muito dinheiro nessa guerra e ele ter perdido a guerra não fez bem para a sua imagem perante o público brasileiro. Tá? Outro problema, outro conflito envolvendo Dom Pedro I. Em Dom João IV ele era Dom Pedro IV. Como assim, professor? Sim, gente. Em 1826, o pai de Dom Pedro I, que era o rei de Portugal, morreu. Com a morte de Dom João VI, Dom Pedro I passou a ser o herdeiro do trono de Portugal. Por isso, Dom Pedro IV, porque em Portugal ele seria o quarto rei com o nome de Dom Pedro. Tá? Os brasileiros ficaram muito insatisfeitos e temerosos com isso. Ficaram com medo de que Dom Pedro quisesse novamente fazer o Brasil unir-se a Portugal. Tá? Mas Dom Pedro, na verdade, ele tentou entregar o trono de Portugal à sua filha, Maria da Glória, mas isso acabou provocando uma briga entre irmãos. Dom Miguel, né, o seu irmão, tomou o trono da filha de Dom Pedro, tá? E por causa disso iniciou-se uma guerra civil em Portugal, com Dom Pedro I lutando contra o seu irmão Dom Miguel em favor do trono. Aqui a gente tem uma charge dos dois irmãos brigando, né? Do lado de cá a gente vê Dom Pedro I e do lado de lá Dom Miguel brigando pelo trono de Portugal. Isso deixou os brasileiros muito temerosos. Em 1830, tá? Para complicar ainda mais a situação de Dom Pedro I, um jornalista brasileiro chamado Líbero Badaró foi assassinado. Ele era muito crítico ao governo de Dom Pedro. E isso fez com que a população ficasse com suspeitas de que o próprio Dom Pedro tivesse mandado assassinar esse jornalista, que lhe era muito crítico. Tá? Dom Pedro estava em viagem por Minas Gerais quando isso aconteceu e lá ele foi muito friamente recebido pela população de Minas Gerais, que pendurou panos negros, né, em luto pela morte do jornalista toda vez que Dom Pedro passava por uma rua. Tá? Eles penduravam esses panos pretos nas janelas. Ao retornar de Minas Gerais, dessa viagem, Dom Pedro foi recebido em festa pela população portuguesa que vivia no Rio de Janeiro. Dom Pedro estava cada vez mais se aproximando dos portugueses, tá? E isso gerou um conflito nas ruas do Rio de Janeiro, com brasileiros lutando contra portugueses, né? Foi a chamada Noite das Garrafadas, né? Porque este conflito aconteceu em boa medida com brasileiros atirando garrafas nos portugueses que faziam festa ao retorno de Dom Pedro I ao Rio de Janeiro. A situação chegou em um tal momento, né, em um tal ponto de conflito e desentendimento entre a população brasileira e Dom Pedro I, que ele acabou abdicando do trono. Como assim abdicando do trono? Ele abriu mão do trono brasileiro e voltou para Portugal, onde envolveu-se com a luta com seu irmão Dom Miguel pelo trono,
tá, de Portugal, e deixou aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade. Como ele era muito novo para assumir o trono, tá, inicia-se no Brasil o período regencial. Regentes governaram o Brasil até Dom Pedro II ter idade suficiente de tornar-se o imperador. E isso só ocorreu em 1840. Então, em 1831, depois dessas séries de conflitos e problemas enfrentados por Dom Pedro aqui no Brasil, ele abdicou do trono e retornou para Portugal para lutar contra seu irmão pelo trono de Portugal. E aqui no Brasil deixou seu filho de apenas 5 anos de idade. Essa foi a abdicação. Com isso teve fim o primeiro reinado, ou seja, o reinado de Dom Pedro I, que durou da data da independência, 1822, até a data em que ele abdicou do trono em favor de seu filho, 1831. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado claro, crianças. Um beijo, bom trabalho. Tchau.